Olá, neste vídeo eu vou falar sobre o caso Antônio Tavares versus Brasil, que é um caso que ainda não foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, porém o será nos próximos meses. Este caso já foi apreciado pela comissão, não pela Corte, pela Comissão Interamericana, que emitiu um relatório de mérito reconhecendo a violação de diversos direitos humanos por parte do Estado brasileiro. Pois bem, um registro que eu quero fazer bem rapidamente antes de descrever os fatos deste caso é o de que a comissão reconheceu que existe um pano de fundo, existe um cenário em que os fatos deste caso ocorreram, o de uma gravíssima situação de desigualdade, de desequilíbrio na distribuição fundiária brasileira. As terras no Brasil estão distribuídas de maneira muito injusta, de maneira bastante desproporcional, segundo o que reconheceu a Comissão Interamericana, o que provoca a dificuldade no acesso à educação, saúde, moradia, alimentação, diversos outros direitos e interesses, e também o que abre a possibilidade para conflitos muito pesados entre trabalhadores rurais sem terra e os poucos proprietários de uma área muito extensa de terras que contam, segundo a Comissão Interamericana, com a simpatia, com o auxílio de agentes estatais na defesa dos seus interesses. Então esse é um pano de fundo que eu acho que é muito interessante que a gente tenha em mente. Em relação aos fatos propriamente ditos, temos o seguinte contexto. No ano de 2000 estavam marcados protestos, manifestações na cidade de Curitiba por parte do movimento dos trabalhadores sem terra. Eles haviam marcado determinados atos no centro cívico, né, numa área aqui central de Curitiba. E, em razão disso, os trabalhadores estavam se deslocando, estavam vindo de ônibus para Curitiba para participarem desses eventos. Segundo o que reconheceu a Comissão Interamericana, 50 ônibus estavam vindo para Curitiba naquela ocasião. Pois bem, em razão disso, a polícia passou a monitorar os participantes desse evento e fizeram revistas, retiraram as ferramentas, os utensílios que os trabalhadores, que os integrantes dessa manifestação, né, as pessoas que estavam nesses ônibus portavam, e mais do que isso, num segundo momento, passaram a interceptar os ônibus e a emitir ordens, né, ilegais, sem amparo em decisões judiciais, passaram a emitir ordens para que os ônibus retornassem ao seu local de partida e que não viessem até Curitiba. Então proibiram os ônibus de vir até Curitiba. A polícia passou a agir com truculência em relação a um ônibus em especial que estava retornando, estava cumprindo com a ordem ilegal dada por alguns policiais, porém que parou ao ver um outro ônibus também sendo abordado pela polícia. Parou e os integrantes ali desceram para saber o que estava acontecendo. Eles não ofereceram qualquer risco à polícia, não agrediram ninguém, não ameaçaram ninguém, apenas desceram e estavam atravessando a rodovia para saber o que estava acontecendo. Nesse meio tempo, um dos policiais passou a disparar contra esses manifestantes e uma das munições ali ricocheteou, né, bateu no chão e levantou e atingiu a pessoa de Antônio Tavares, ceifando a sua vida, né, matando-o. Portanto, esse disparo retirou sua vida e quando os demais trabalhadores, as demais pessoas que estavam com Antônio Tavares viram isso, né, se insurgiram, obviamente, ficaram ali desesperadas e a partir disso a truculência aumentou e houve 185 pessoas feridas, houve lesões corporais contra 185 pessoas, portanto um homicídio e 185 casos de lesões corporais. Então esse é o contexto fático e esse é o primeiro bloco, né, de violações, e o segundo decorre da impunidade em relação à responsabilização dos autores desse primeiro conjunto de violações. Por quê? Cessados os fatos, todo
essa ocorrência foi investigada por um inquérito policial militar. A própria polícia militar realizou a investigação e submeteu o resultado, né, do inquérito policial militar à apreciação da auditoria militar, que é um órgão do sistema de justiça, da justiça aqui do Paraná, que tem uma formatação diferente, porque ele é integrado por um juiz de direito e também por oficiais da polícia militar. Nesse órgão oficia um promotor de justiça e esse órgão acabou homologando o arquivamento formulado, o arquivamento promovido por esse promotor de justiça. E a comissão entendeu que esse arquivamento foi realizado a partir de preconceitos, uma vez que não gera um processo justo a investigação feita por integrantes da mesma instituição policial que está sendo investigada. Para além disso, também se instaurou um inquérito policial criminal na Polícia Civil, o que para a comissão seria o procedimento e a instituição correta para investigar esses fatos. Esse inquérito foi levado a um promotor de justiça criminal, não é o promotor de justiça que oficia perante a justiça militar, e esse promotor reconheceu a ocorrência ali de um crime doloso, né, em razão do dolo eventual, um crime doloso contra a vida e, portanto, ofereceu uma denúncia, ofereceu a acusação, sustentou uma acusação, abrindo um processo criminal contra o soldado, contra o policial responsável pelo disparo. Porém, ajuizou-se um habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, perante os desembargadores do Tribunal de Justiça, segunda Câmara, se não estou enganado, e o Tribunal de Justiça reconheceu, sobrestou o andamento dessa ação, reconhecendo que essa ação violaria o direito à proibição do bis in idem, uma vez que esse segundo processo trataria dos mesmos fatos que já foram reconhecidos no arquivamento feito perante a Justiça Militar, perante a Auditoria Militar. Então, em razão disso, não se avançou na esfera criminal. Na esfera civil, porém, houve ajuizamento de uma ação com pedido liminar de pagamento de pensão, que foi aceito, né, e se iniciou a pagar essa pensão, se iniciou o pagamento dessa pensão. Porém, até o momento da emissão do relatório de mérito por parte da Comissão Interamericana, essa ação civil não havia ainda transitado em julgado, havia recursos pendentes de julgamento. Portanto, né, em aproximadamente 20 anos, o Estado brasileiro a Justiça brasileira não logrou finalizar o processo, né, de reparação civil. Portanto, esses são os fatos apreciados pela Comissão Interamericana e, diante de tudo isso, a Comissão recomendou ao Estado brasileiro a adoção de medidas de reparação. Determinou, né, ou orientou que o Estado brasileiro reparasse integralmente as vítimas, né, diretas, as 185 pessoas sofreram as lesões corporais e também os familiares de Antônio Tavares, por meio de medidas de compensação pecuniária, né, de pagamento de indenização por danos morais e danos materiais, e também por intermédio da adoção de medidas de satisfação, que são aquelas medidas, né, que reconhecem a ocorrência da violação dos direitos, que buscam restabelecer a dignidade das vítimas, né, dar publicidade ao que aconteceu, contar a história de maneira correta. Também orientou o Brasil a adotar as medidas de atenção de saúde física e mental em favor das vítimas para reabilitá-las, né, em relação aos danos à sua saúde. Orientou a condução de uma investigação diligente, imparcial e efetiva em prazo razoável para elucidar os fatos de forma completa. Então vejam aqui que a comissão
apesar de todo o tempo já transcorrido, a comissão está orientando, está recomendando ao Brasil que reabra o caso na esfera criminal para impor as penalidades condizentes com as violações de direitos humanos reconhecidas pela comissão. Por fim, a comissão também orientou o Brasil a adotar medidas de capacitação, de educação em direitos humanos destinadas aos órgãos de segurança pública que atuam no contexto das manifestações e protestos, determinando, que esses cursos, essas ações de capacitação passem a constar de maneira permanente nos currículos de direitos humanos das forças de segurança, dos órgãos de segurança pública. E, de maneira ainda mais precisa, a comissão indica que essa capacitação em direitos humanos trate dos princípios da excepcionalidade, necessidade e proporcionalidade que devem orientar a atuação dos policiais no uso da força, principalmente em contextos de protesto. Então, o uso da força deve ser a última medida. Para isso, esse caso é interessantíssimo, porque ele tem uma singularidade, ele tem uma especialidade que o distingue de todos os demais casos em tramitação ou já julgados pela Corte Interamericana, que é o fato de, nele, terem sido adotadas medidas provisórias por parte da Corte Interamericana. Então, veja, a Corte ainda não decidiu o mérito desse caso, porém, a Corte já determinou, já emitiu medidas provisórias, um tipo de medida cautelar, mas tecnicamente no sistema interamericano a gente fala de medidas cautelares para a Comissão Interamericana e de medidas provisórias para a Corte. A Corte emitiu medidas provisórias contra o Brasil, uma vez que após a morte do Antônio Tavares, após as lesões corporais, o famosíssimo arquiteto, reconhecido internacionalmente, Oscar Niemeyer, projetou uma obra em homenagem aos trabalhadores rurais, em especial as vítimas desse caso, e essa obra foi instalada, foi construída, foi produzida e foi instalada no mesmo local em que morreu Antônio Tavares. Porém, essa obra que já está instalada em Campo Largo, às margens da rodovia há muitos anos, ela se encontra num terreno de uma empresa particular. E essa empresa, no início de 2021, quando o caso já havia sido judicializado perante a Corte Interamericana, a empresa notificou os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra que possuíam um contrato de comodato e que autorizava ali a manutenção desse monumento no terreno particular. Essa empresa notificou os integrantes para que imediatamente retirassem a obra, retirassem o monumento daquele local, porque ela não tinha mais interesse na continuidade da exposição daquela obra nesse local. Inclusive, a empresa chegou a advertir os trabalhadores que, se não fosse retirada essa obra imediatamente, a empresa iria ajuizar uma ação para que o judiciário obrigasse a imediata retirada do monumento, em razão do risco gravíssimo do risco iminente e grave de prejuízos à memória das vítimas, uma vez que essa obra, reconhecida internacionalmente, provavelmente seria alterada, seria desfeita. Os peticionários, os representantes das vítimas, interpuseram um pedido de medida provisória à Corte Interamericana para que a Corte determinasse que o Estado brasileiro adotasse medidas eficazes para proteger o direito à memória das vítimas, ou seja, para impedir que o monumento fosse alterado, fosse removido do seu local, origem, do local em que se encontra atualmente. Pois, para surpresa minha, pelo menos, a Corte acolheu esse pedido
e determinou ao Brasil, né, que adotasse essas medidas e que impedisse a remoção do monumento. E mais do que isso, a Corte ela relativizou uma regra que orienta o direito internacional dos direitos humanos, que é a Black Box, que diz que as cortes internacionais apenas emitem ordens para o Estado, porque o Estado é o sujeito de direito internacional. A corte não dialoga com órgãos internos, com órgãos que integram o Estado como um todo. Porém, nesse caso, para dar, acho que, maior efetividade à sua ordem, a corte emanou ordens diretas para a prefeitura, inclusive para o Ministério Público, inclusive de maneira mais direta para o Centro de Apoio de Urbanismo do Ministério Público do Estado do Paraná, solicitando informações e determinando que todas essas instituições internas também agissem de modo rápido para proteger esse monumento. E em razão dessa decisão da Corte Interamericana, o Ministério Público Estadual ajuizou uma ação civil pública que foi acolhida pelo Poder Judiciário paranaense, pela qual foi proibida a remoção desse monumento, e os poderes públicos estão também adotando medidas para tombar esse monumento, o que vai impedir, o que vai lhe dar proteção jurídica impedindo a sua remoção. Então veja que peculiaridade. O vídeo ficou enorme, mas eu acho que todos esses detalhes são importantes para que a gente entenda bem o caso e para que quando sair a condenação do Brasil, a provável condenação do Brasil em relação a esses fatos, todos nós já consigamos compreender melhor o alcance e o conteúdo dessa próxima condenação do Estado brasileiro. Muito obrigado.